Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, hoje nós estamos nessa terça-feira reunidos mais uma vez. Semana passada não teve live, né? Porque por conta de que eu estava estudando para esse assunto, né, de hoje. Muito prazer, né? Eu me chamo Diego Rodrigues, sou católico, né? Apostólico romano, graças a Deus. Estou aqui para pregar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para nós católicos, o Padre Pio e a Santa Missa. Nós vamos falar desse grande santo que é o Padre Pio e como ele vivia o mistério da Santa Missa, né? Como ele celebrava a Santa Missa. É importante nós vermos que na história dos santos eles tiveram muito amor, né, à Eucaristia, muito amor à Eucaristia. E o Padre Pio não foi diferente. Eu estou aqui com a relíquia do Padre Pio, né? Essa relíquia do Padre Pio está aqui um pedacinho da luva do Padre Pio, né? Então hoje nós vamos falar desse grande santo e de como ele vivia a Santa Missa. Mas antes vamos fazer uma oração para iniciar esse vídeo, né? Iniciar esta live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, eu peço que todos nós possamos ser abençoados pelo Santo Padre Pio de Pietrelcina nesta live. Todos aqueles que assistirem essa live possam estar sendo abençoados pelo Padre Pio, possam estar debaixo da proteção do Padre Pio de Pietrelcina. O Santo Padre Pio de Pietrelcina, que celebrava a Santa Missa com amor, com devoção. Aquele que, quando celebrava a missa, ali ele estava crucificado junto com Jesus. Então, nós pedimos a tua intercessão, Padre Pio de Pietrelcina, através dessa santa relíquia que eu carrego aqui na minha mão. Eu peço a tua proteção e a tua bênção, Padre Pio de Pietrelcina, a todos esses que estão assistindo agora e a todos aqueles que vão assistir depois esta live. Pela tua santa intercessão, Padre Pio. E rezamos também pedindo a intercessão da Virgem Santíssima nessa hora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. O Padre Pio também, que era tão devoto da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, povo de Deus. Então vamos começar agora a nossa live, né? A nossa live, já que nós pedimos a intercessão de São Pio de Pietrelcina. Muito bem. Como vocês veem bem aí na descrição, né? O tema de hoje é a Santa Missa e o Padre Pio. Mas é impossível a gente falar da missa, né, sem falar da missa do Padre Pio, né? Ou seja, vamos falar do Padre Pio e a Santa Missa, mas vamos falar muito mais sobre como era a missa do Padre Pio. Então eu estou aqui com a biografia do Padre Pio, né? Essa biografia que é muito bem feita pela minha biblioteca católica, né? Então eu ganhei esse livro de presente, né? Do Bernard Ruffin, né? Que escreveu Padre Pio, a História Definitiva. Então é da minha biblioteca católica, né? Do box da minha biblioteca católica. Então, bem aqui fala como é que era a missa do Padre Pio. Era uma coisa impressionante o que acontecia com a missa que o Padre Pio celebrava.
As pessoas ficavam extasiadas com o Padre Pio quando ele celebrava a missa. E aqui fala: o que mais impressionava as multidões que visitavam San Giovanni Rotondo era a missa celebrada por Padre Pio. Você realmente via que Deus estava ali. Lembrou-se um indivíduo que participou de muitas daquelas missas. John McFerry, um empresário escocês residente em Milão, realizou diversas visitas a Padre Pio e assim descreveu sua celebração da missa. Isso aqui é o John McFerry, que ele era um empresário escocês que residia em Milão e que ia para as missas do Padre Pio, né, em San Giovanni. Então, o que é que ele fala da missa do Padre Pio? Ele diz o seguinte: por mais de 1 hora, somos tomados de fascínio pela intensidade com a qual é celebrada. Não é uma intensidade física, pois seus movimentos são lentos e deliberados, e sua voz densa e grave, mas uma intensidade espiritual. Vamos nos deter aqui, né? Aqui fala o John McFerry que por mais de 1 hora ele era tomado de fascínio pela intensidade com qual a missa do Padre Pio era celebrada. E o Padre Pio ele não tinha muita eloquência, ele não era um mestre em pregação, né? Ele não era um grande pregador, mas o que é que fazia com que as pessoas fitassem os olhos no Padre Pio na hora da Santa Missa era a intensidade espiritual que ele colocava na missa, né? Olha só que lindo. As pessoas ficavam admiradas com a missa do Padre Pio porque ele celebrava realmente ali, estava ele colocando todo o seu amor na Santa Missa, né? E diz aqui, os movimentos dele eram liberados, não de uma intensidade física, porque os movimentos dele eram lentos e deliberados, e sua voz densa e grave, mas uma intensidade espiritual, com a qual então vislumbrava-se Padre Pio claramente a habitar um mundo distinto do mundo material em torno. Ou seja, o Padre Pio ele entrava tão grande no mistério da Santa Missa, quando ele celebrava a Santa Missa, que ele entrava no mundo espiritual, ele adentrava no mundo espiritual, né? Ele se colocava no mundo espiritual. Fala que Padre Pio claramente a habitar um mundo distinto do mundo material em torno, ou seja, ele não via o mundo material, né? Às vezes, em aparente conversação mental, com tremenda consciência do significado de cada palavra e de cada gesto, e ali reveladas com clareza. As perfurações sangrentas em suas mãos, de certa forma, ao assistir a uma missa dele, você assistiu a tudo, ou ao menos aceitou e compreendeu a tudo perfeitamente. Isso é um relato do John McFerry, né? Ele foi para a missa do Padre Pio, ia assistir a missa do Padre Pio e ficava maravilhado com a missa do Padre Pio. Ficava em êxtase, né? As pessoas iam para a missa do Padre Pio e realmente ali encontravam Deus, como diz aqui em cima. Você realmente via que Deus estava ali, né? Deus estava ali. André Mandato recorda-se. No começo da missa, seu rosto ficava pálido, em extremo. Exatamente como se estivesse a carregar nossos sofrimentos, dores e pecados. Após a consagração, passava por uma mudança maravilhosa. Seu rosto parecia se transfigurar numa luz radiante. Desde a primeira vez que fui à missa de Padre Pio, percebi que o Espírito de Deus estava ali. Ou seja, realmente o Espírito Santo habitava na missa do Padre Pio, né? Durante a missa, Mandato e outras às vezes ouviam o Padre Pio falar como se estivesse se dirigindo a seres invisíveis. Vão embora, como se espíritos malignos estivessem tentando interferir. Ou seja, o Padre Pio, quando ele estava na missa, ele entrava em um combate espiritual. Ele entrava em um combate espiritual. O Padre Pio entrava em combate espiritual, a ponto de seres invisíveis, os demônios, né, virem querer atormentar o Padre Pio, e ele dizia, vão embora, né? Porque os demônios queriam interferir na missa do Padre Pio. Embora a missa de Padre Pio frequentemente durasse quase 2 horas, muitos comentaram que quando ele chegava ao fim, mal parecia haver passado meia hora. Ou seja, as pessoas se deliciavam tanto na missa do Padre Pio, as pessoas se mergulhavam tanto na missa do Padre Pio,
que as pessoas não viam o tempo passar. Era 2 horas a missa dele, a missa que o Padre Pio celebrava. Mas as pessoas não viam o relógio passar. Algo impressionante. Apesar do caráter anedótico de muitos relatos da atividade sobrenatural de Padre Pio, eles são numerosos demais para serem rejeitados com desprezo. Pouco importando a explicação dos relatos de cura, exorcismo e conhecimento sobrenatural, não se pode negar que seu efeito era um aumento significativo da fé, da esperança e do amor naqueles que alegavam ter experimentado tais graças. Aí você já tira, né? Isso é o relato da biografia do Padre Pio, né? De como era a missa do Padre Pio. E aí a gente já tira, né, o que realmente acontecia de extraordinário na missa que o Padre Pio celebrava. Era algo impressionante, né? Deus realmente estava ali. As pessoas se convertiam, né? Relatos de conversões na missa de Padre Pio, até mesmo de pessoas protestantes, né? Algo impressionante acontecia na missa do Padre Pio. Então eu estou aqui com uma entrevista do Padre Pio para um repórter, né, que falou para ele, que ele relatou para esse repórter como que ele vivenciava a missa, como que o Padre Pio vivenciava a missa. Então, o nome dessa entrevista é Assim Falou o Padre Pio. Tem até na internet em PDF, você pode baixar esse relato lá no site da Aletheia, tá bom? Você pode baixar esse relato. Então, aqui a gente vai ter mais clareza de como o Padre Pio celebrava a missa, né? E depois a gente vai também entrar muito no mistério da Santa Missa, de como nós devemos estar na Santa Missa, como nós devemos nos portar na Santa Missa, o que é a Santa Missa, o que é a Eucaristia para nós. Talvez a gente não tenha dimensão do que é a Eucaristia, né? Então, fala. O repórter começa perguntando: Senhor Padre, ama o sacrifício da missa? O Padre Pio responde: sim, porque ela regenera o mundo. Ou seja, a Santa Missa tem o poder de regenerar o mundo. Isso o Padre Pio está dizendo. Depois pergunta o repórter: que glória dá a Deus a missa? O Padre Pio responde: uma glória infinita. Ou seja, quando nós estamos participando da Santa Missa, nós damos uma glória infinita a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós participamos do sacrifício da Santa Missa, nós estamos dando um louvor infinito à Santíssima Trindade. O que devemos fazer durante a missa? O Padre Pio responde: compadecer-nos e amar. Compadecer-nos e amar. Senhor Padre, como devemos assistir à Santa Missa? O Padre Pio responde: como assistiram a Santíssima Virgem e as piedosas mulheres, como assistiu São João Evangelista ao sacrifício eucarístico e ao sacrifício cruento da cruz. Como nós devemos participar da missa? Isso o Padre Pio está dizendo. Como assistiram a Santíssima Virgem e as piedosas mulheres. Mas o que é que a gente vê hoje nas missas? O que nós realmente vemos hoje na missa? Se você for ver alguns vídeos por aí na internet, você vai encontrar pessoas dançando em cima do altar, índios fazendo danças em cima do altar. Até mesmo teve aquele caso da catedral lá no Rio de Janeiro, do Imaculado Coração de Maria, que foi profanada por um grupo de Hare Krishna que estavam fazendo invocações de demônios dentro da igreja. Um lugar onde é celebrado o sacrifício da Santa Missa. Isso não pode acontecer. Isso é inaceitável dentro da igreja. E aí a gente acha que a gente pode fazer tudo na missa. Mas o Padre Pio aqui está dizendo que a gente deve assistir a missa como assistiram a Santíssima Virgem e as piedosas mulheres, como assistiu São João Evangelista ao sacrifício eucarístico e ao sacrifício cruento da cruz. Senhor Padre, que benefícios recebemos ao assistir à Santa Missa? Preste atenção. Preste atenção nisso. Preste atenção. O repórter perguntando: Senhor Padre, que benefícios recebemos ao assistir à Santa Missa? A resposta do Padre Pio: não se podem contar.
Quando a gente vai para a Santa Missa, a gente não conta as graças que Deus nos dá. É inumeráveis. Né? A gente coloca ali o nosso impossível diante de Deus. A gente coloca a nossa vida diante de Deus. E a gente recebe inúmeras graças. Não se podem contar. Vê-lo-as no céu. Quando assistires à Santa Missa, renova a tua fé e medita na vítima que se imola por ti a divina justiça. Ou seja, pensa em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver na missa, pensa em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está se sacrificando por mim e por você nessa hora. Não te afastes do altar, sem derramar lágrimas de dor e de amor a Jesus, crucificado por tua salvação. A Virgem dolorosa acompanhar-te-á e será a tua doce inspiração. Ou seja, nós recebemos muitas graças e quando nós participamos da Santa Missa, nós devemos pensar no sacrifício de Jesus. Nós devemos pensar, meditar na paixão de Jesus. E continua ainda mais. Né? Pergunta o repórter: Senhor Padre, o que é a sua missa? O que é a missa do Padre Pio? Pergunta o repórter. Uma união sagrada com a paixão de Jesus. Minha responsabilidade é a única no mundo. E dizia isto a chorar. O Padre Pio falava isso a chorar. Que a responsabilidade dele era única no mundo por ele celebrar a missa. Né? E ele se unia à sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que responsabilidade tinha o Padre Pio. O Padre Pio, quando celebrava a missa, sentia dores físicas realmente. Ele sentia no seu corpo as dores. E ele dizia que a responsabilidade dele é única no mundo. Assim também como é a responsabilidade de cada sacerdote ao celebrar a Santa Missa. Quando o sacerdote celebra a Santa Missa, só ele pode celebrar a missa. Só ele está oferecendo os pecados. Então a responsabilidade do sacerdote é uma responsabilidade única. Um dia eu fui a uma missa onde o padre deixou o leigo ler o Evangelho. E eu fiquei pensando, mas ele é a autoridade máxima, a responsabilidade dele é única na Santa Missa, de ler o Evangelho. Tudo bem, não sei quais seriam as condições do padre naquele momento, de estar mandando o leigo, talvez ele tivesse impossibilitado, mas eu fiquei pensando, né? Ele é único. O sacerdote ali, ele é in persona Christi. E aqui também o Padre Pio diz que a responsabilidade dele era única no mundo, como sacerdote. O que é que devo procurar na sua Santa Missa? Aí o Padre Pio responde: todo o Calvário. Quando a gente vai à missa, a gente está diante do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai à missa, nosso Senhor Jesus Cristo ali derrama o seu sangue, não de forma cruenta, como foi na paixão, mas como de forma incruenta. Mas nós estamos diante do Calvário. Nós estamos diante do Calvário. Senhor Padre, diga-me tudo o que sofre durante a Santa Missa. Sofro tudo o que Jesus sofreu na sua paixão, embora sem proporção, só o que pode fazê-lo uma criatura humana. E isto apesar de cada uma de minhas faltas, e só por sua bondade. Ou seja, o Padre Pio está dizendo, eu sofro o que sofre Jesus na sua paixão. Porque a Santa Missa é isso. É a memória da paixão de Cristo. E ali diante de nós está o Calvário. Está a paixão de Cristo. Senhor Padre, durante o sacrifício divino, o Senhor Padre carrega os nossos pecados? Padre Pio responde, não posso deixar de fazê-lo, já que é uma parte do santo sacrifício. Ou seja, o Padre Pio carregava, nosso Senhor deixava que o Padre Pio carregasse os pecados da humanidade sobre ele. Considera-se a si mesmo um pecador? Não sei, mas temo que assim seja. Por que o Padre Pio fala que ele não sabe? Claro que o Padre Pio era pecador, né? Claro que o Padre Pio era um santo de sétima morada, né? Mas o Padre Pio, ele não está negando que ele é pecador.
Mas a doutrina da igreja nos ensina que existem certos momentos na vida de um santo que ele deixa de pecar mortalmente e venialmente também, né? Ou seja, aquele santo continua sendo pecador, mas cometer o pecado ele não comete mais. Isso a igreja ensina. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila não cometia mais pecados depois de uma vida mística, né? Padre Pio, por isso que o Padre Pio está dizendo aqui que ele não sabe. O repórter pergunta: considera-se a si mesmo um pecador? Não sei. Por quê? Porque ele tinha consciência, na consciência dele ele tinha certeza que ele não cometeu nenhum pecado. Por isso ele está dizendo: não sei, mas temo que assim seja, né? Temo que assim seja. Eu já ouvi tremer ao subir aos degraus do altar. Por quê? Pelo que tem de sofrer. Aí o Padre Pio responde: não pelo que tenho de sofrer, mas pelo que tenho de oferecer. Ou seja, aquilo que o sacerdote oferece na Santa Missa, Nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que nos faz tremer. É algo que tem que fazer com que a gente trema. São Francisco de Assis já dizia, né? O mundo todo deveria tremer quando ver o Filho de Deus sendo levantado pelas mãos do sacerdote. São Francisco de Assis já falava isso. Em que momento da missa é que sofre mais? Na consagração e na comunhão. Ou seja, o Padre Pio ele sofria mais dores no momento da consagração e no momento da comunhão, né? Então, nesses dois momentos, o Padre Pio não negava que sofria. Senhor Padre, esta manhã na missa, ao ler a história de Esaú, que vendeu os direitos de sua primogenitura, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Parece-te pouco desprezar o dom de Deus? Não. Senhor Padre, esta manhã na missa, ao ler a história de Esaú, que vendeu os direitos de sua primogenitura, os seus olhos encheram de lágrimas. Isso fala o repórter. Aí o Padre Pio disse: parece-te pouco desprezar os dons de Deus? Ou seja, Deus está nos oferecendo a Santa Missa. Deus está nos oferecendo a regeneração do mundo, que é a Santa Missa, perdoando os nossos pecados, mas muitas vezes a gente rejeita isso. A gente está rejeitando a missa. Quanto tempo faz que a gente não vai na missa no domingo? Quanto tempo faz que a gente não vai mais para a missa, assiste a Santa Missa? Então Deus ali está se oferecendo a nós. E nós estamos desprezando o dom da Santa Missa. Ao ler o Evangelho, por que é que chorou quando leu estas palavras? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue? Isso perguntou o repórter. Chora comigo de ternura, o Padre Pio disse. Afirmou para o repórter: você tem que chorar comigo, de ternura, né? Porque é o sacrifício de Nosso Senhor. Nosso Senhor se oferece ali o seu sangue, o seu corpo por nós. Senhor Padre, por que é que chora quase sempre que lê o Evangelho na missa? Padre Pio responde: a nós parece-nos que não tem importância que um Deus fale às suas criaturas e elas o contradigam e o ofendam continuamente com a sua ingratidão e incredulidade. Ou seja, Deus fala com a gente na missa e a gente não está nem ligando, né? Se for perguntar qual foi o Evangelho de domingo, talvez a gente nem saiba. Porque Deus fala com a gente e às vezes a gente não liga para aquilo que Deus diz, né? A nós parece-nos que não tem importância que um Deus fale às suas criaturas e elas o contradigam e o ofendam continuamente com a sua ingratidão e incredulidade, né? E isso aqui tem muito a ver com que, rechaçando os protestantes, porque os protestantes dizem que o católico não lê a Bíblia. Isso é mentira. Quando a gente vai para a missa, a gente lê a Bíblia, né? A gente medita a palavra. Então esse negócio que o católico não lê a Bíblia é balela já, né? A gente está ali na Santa Missa. Se você for para a missa todos os domingos durante 3 anos, você escuta a Bíblia toda. E se você for à missa todos os dias durante 1 ano, você escuta a Bíblia toda, né? Então, Deus fala com a gente na missa, através da leitura, através da homilia, né? Através do Santo Evangelho.
Mas muitas vezes a gente não dá importância, diz o Padre Pio. A gente se contradiz a Deus. A gente ofende continuamente a majestade de Deus. Aí pergunta o repórter: a sua missa, senhor padre, é um sacrifício cruento? Aí é engraçado que o repórter pergunta isso para o Padre Pio: é um sacrifício cruento a sua missa? O Padre Pio diz: herege. Por quê? Porque na missa não acontece sacrifício cruento. O que significa sacrifício cruento? Sacrifício com derramamento de sangue. Só aconteceu uma vez na história. Foi na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mudar um pouco aqui, porque o sol já está vindo aqui. E eu vou mudar um pouquinho aqui, tá, gente? Talvez vá balançar um pouco aí a câmera. Vou mudar mais um pouco para cá pro fundo, porque está mais na sombra. Pronto. Foi rápido. Foi rápido aqui. Então, o Padre Pio, ele fala para o repórter, herege, né? Chama o repórter de herege. Porque na Santa Missa não acontece sacrifício cruento, só acontece incruento. Perdão, senhor padre. Isso o repórter fala para o Padre Pio. Perdão, padre. Queria dizer que na missa o sacrifício de Jesus não é cruento, mas a sua participação em toda a paixão é. Engano-me? Aí o Padre Pio responde: não, nisso não te enganas. Creio que tens toda a razão. Quem é que lhe limpa o sangue durante a missa? Porque quando o Padre Pio celebrava a missa, as chagas dele começavam a sangrar. E o repórter pergunta: quem é que limpa então, né, as suas chagas na missa? Ninguém. Né? O Padre Pio responde que ninguém limpava as chagas dele. Senhor padre, por que é que chora no ofertório? Queres saber o segredo? Pois bem, porque é o momento em que a alma se separa das coisas profanas. Porque no ofertório a gente oferece a Deus a nossa vida. Então, no ofertório a nossa vida ela é oferecida a Deus. Né? Então é o momento em que nós nos separamos do mundo. Então o Padre Pio ele dizia: porque é o momento em que a alma se separa das coisas profanas, ou seja, das coisas mundanas, das coisas do século. Então, naquele momento do ofertório, nós devemos ofertar a nossa alma, junto com nosso dinheiro, né? Quem puder, botar 10 centavos, 50 centavos, enfim, o que a gente coloca na nossa oferta. Mas é o momento em que a gente se separa das coisas do mundo. Durante a sua missa, senhor padre, o povo faz um pouco de barulho. Aí o Padre Pio responde: se estivesses no Calvário, não ouvirias gritos, blasfêmias, ruídos e ameaças? Havia um alvoroço enorme. Ou seja, na missa do Padre Pio acontecia barulhos, mas o Padre Pio está dizendo, mas no Calvário também acontecia barulho. Né? E pergunta ao repórter: mas não distraem os ruídos? E o Padre Pio responde: em nada. Porque o Padre Pio adentrava tão forte no mistério da missa, que ele meditava tão forte aquele mistério, que ele não se distraía com nada. Né? Ele não se distraía. Senhor Padre, por que é que sofre tanto na consagração? Não sejas maldoso. Ou seja, o que é que o Padre Pio estava dizendo isso? Não quero que me perguntes isso. Né? Não seja maldoso. Senhor Padre, diga-me, por que é que sofre tanto na consagração? Pergunta de novo o repórter. Aí o Padre Pio responde: porque nesse momento se produz realmente uma nova e admirável destruição e criação. Acontece uma destruição e uma criação na hora da consagração. Isso o Padre Pio está dizendo. Se produz, né, realmente uma nova e admirável destruição. Ou seja, o que é a consagração? Nós estamos oferecendo o pão e o vinho a Deus. Mas quando se consagra o pão e o vinho no altar, se destrói o pão, né, e se torna corpo do Senhor, e se destrói o vinho e se torna sangue. Né?
do Senhor. E o gosto do pão e do vinho ficam, por quê? Porque a igreja nos ensina que é um gosto acidental. Né? Fica o gosto de pão e de vinho, mas de uma forma acidental. Ou seja, mas já não é mais pão e não é mais vinho. Existe ali o gosto de pão e de vinho, mas não é mais pão e nem vinho. É o corpo e o sangue. Então o Padre Pio ele está dizendo, acontece uma nova e admirável destruição e uma criação. Né? Senhor Padre, por que é que chora no altar e o que é que significam as palavras que pronuncia na elevação? Pergunto por curiosidade, mas também porque quero repeti-las consigo. Aí o Padre Pio responde, os segredos do Rei Supremo não se podem revelar nem profanar-se. Perguntas-me por que choro, mas eu não queria derramar essas pobres lágrimazinhas, mas sim torrentes de lágrimas. Ou seja, o Padre Pio chorava quando ele elevava o corpo e o sangue de Cristo. Ele chorava, né? Ele se derramava em lágrimas. Mas ele achava que aquelas lágrimas que ele derramava era pouco. E ele dizia, mas eu não quero derramar essas lágrimazinhas, eu quero derramar torrentes de lágrimas. Né? Não meditas neste grandioso mistério? Não meditas nesse grandioso mistério? O mistério do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus? Senhor Padre, o Senhor sofre durante a missa a amargura do fel? Sim, muito frequentemente, ou seja, do abandono. Né? Senhor Padre, como é que se pode estar de pé no altar? Ou seja, se o Senhor sofre tanto, Padre Pio, por que o Senhor está no altar de pé? Aí o Padre Pio diz, como é que se pode estar de pé no altar? Pergunta o repórter. Como estava Jesus na cruz. Ou seja, Jesus estava crucificado, né? Lá. É como se ele estivesse ali com Jesus na cruz, né? Sendo suportado pela cruz. No altar, o Senhor, Padre, está pregado na cruz, como Jesus no Calvário. E ainda me perguntas, diz o Padre Pio. O repórter pergunta, mas o Senhor realmente está pregado na cruz com Jesus? E o Padre Pio diz, mas você me pergunta ainda isso? Né? Ou seja, você não está vendo de tudo aquilo que eu estou falando? Né? Assim como 2 mais 2 são 4, você não está vendo que é a mesma coisa? Né? Senhor Padre, os carrascos deitaram a cruz no chão para pregar os pregos em Jesus? Pergunta o repórter. Evidentemente, evidentemente. Assim também lhes pregam? Perguntam ao Padre Pio se ele também era pregado na cruz. Jesus foi pregado na cruz. E o Padre Pio responde, e de que maneira? Ou seja, sim, né? Eu também sou pregado, né, na cruz. É aquilo que está escrito, né, na Sagrada Escritura quando Paulo fala, né, estou pregado à cruz de Cristo. Estou pregado à cruz de Cristo. Também deitam a cruz no chão para si? Pergunta o repórter. Deitam? Também deitam a cruz no chão para si, para te pregar? Também como fizeram com Jesus? Aí o Padre Pio diz, sim. Isso ele está afirmando, sim. Mas não devemos ter medo. Ou seja, também na nossa vida de cristão somos pregados muitas vezes na cruz. Mas a gente não deve ter medo da cruz. Se somos pregados na cruz, é porque Deus tem um propósito. Senhor Padre, durante a missa pronuncia as 7 palavras de Jesus, que Jesus disse na cruz? Isso aqui o repórter pergunta, o Senhor pronuncia as 7 palavras que Jesus pronunciou na cruz? Aqui eu me lembrei de um livro muito bom, depois se você quiser pesquisar, do professor Felipe Aquino, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. Né? Eu não sei bem se é do professor Felipe Aquino ou se o professor Felipe Aquino apenas fez a redação do livro. Né? Ou se é só da editora Cleofa. Assim, depois você pode estar pesquisando esse livro aí, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. Senhor Padre, durante a missa pronuncia as 7 palavras que Jesus disse na cruz? Aí o Padre Pio responde, sim,
indignamente, mas também as pronuncio. Ou seja, as 7 palavras que Jesus pronunciou na cruz, o Padre Pio está dizendo, eu pronuncio também. E a quem é que diz, mulher, eis aí tens o teu filho? Assim como Jesus falou, né? Lá em Mateus 19, lá em João 19, a partir do versículo 25. Jesus falou, mulher, eis aí os teus filhos, o teu filho, com o apóstolo amado. E o repórter pergunta, quem é que o Senhor diz, mulher, aí tens o teu filho? Digo assim para ela. O Padre Pio fala para a Virgem Maria na missa. Isso. Digo assim para ela quem? Para Nossa Senhora. Aqui tens os filhos do teu filho. Aqui tens os filhos do teu filho. Ou seja, todas as pessoas que participavam da missa do Padre Pio, o Padre Pio ofertava para Nossa Senhora. E aí, o repórter pergunta, você sofre a sede ou o abandono de Jesus? Sim. O Padre Pio confirmando que ele sofria o abandono de Jesus na missa. Em que momento? Pergunta o repórter. Em que momento que o Senhor sofria o abandono, né, da cruz? O Padre Pio diz, depois da consagração. Depois da consagração. E aí o repórter pergunta, até que momento vai esse abandono? O Padre Pio responde, costuma ser até a comunhão. Ou seja, da consagração até a comunhão, o Padre Pio estava abandonado. Assim como Cristo na cruz. O Padre Pio se sentia abandonado, né? Ele estava bebendo o fel da paixão do Senhor. Porque a Santa Missa é isso. É você beber da paixão do Senhor. E o Padre Pio bebia dessa paixão na Santa Missa. Que bonito, né? Até a comunhão ele sentiu o abandono. Diz que tem vergonha de dizer, procurei quem me consolasse e não encontrei. Por quê? Porque os nossos sofrimentos, responde o Padre Pio, porque os nossos sofrimentos de verdadeiros culpados não são nada em comparação com os de Jesus. Ou seja, o que a gente sofre não é nada em comparação com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofre e sofreu. Os nossos sofrimentos não é nada. Às vezes a gente está passando por um câncer, por um problema na nossa casa, com um problema na nossa família, mas isso não é nada diante do sofrimento de Cristo. Diante daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Não é nada. Diante de quem sente vergonha? Diante de Deus e da minha consciência. Né? Ou seja, o Padre Pio diz que sentiu vergonha, né? Diante de Deus e da consciência dele. Os anjos do Senhor reconfortam-no no altar em que se imola. O Padre Pio diz, pois se me reconforta eu não sinto, né? Pois não sinto. Ou seja, o Padre Pio, ele era, entre aspas, abandonado, né, no altar. Ele não tinha nenhuma consolação. Ele sentia dores na missa, mas ele não tinha nenhum tipo de consolação na Santa Missa. Ele não sentia gostos interiores. Ele estava ali sofrendo, mas ele pensava sempre naquilo que ele estava sacrificando a Deus, que era nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia a gente vê que a gente quer consolos, né? A gente quer ir para a missa, mas a gente tem que sentir que a gente tem que ir para a missa, porque senão eu não vou. Ah não, eu não vou hoje porque eu não estou bem. A gente sempre quer sentir consolos. E o Padre Pio não sentia consolos na missa. Pois ele está dizendo aqui, os anjos do Senhor reconfortam-no no altar em que se imola, Padre Pio. Não sinto. Se estão ali, estão porque adoram a Deus, mas não porque me reconfortam, né? Se não lhe vem o consolo até a alma durante o sacrifício, do santo sacrifício, e o Senhor Padre sofre, como Jesus, o abandono total, a nossa presença não serve para nada? Pergunta o repórter. Então, se ninguém lhe consola, então a presença daquelas pessoas que estão ali na missa, a nossa presença, não lhe consola? Não serve para nada?
Aí o Padre Pio diz: a utilidade é para vós. Por acaso foi inútil a presença da Virgem Dolorosa de São João e das piedosas mulheres aos pés de Jesus agonizante? Né? Então o Padre Pio disse: a utilidade é para vós. É vocês que se sentem úteis. Né? A utilidade tem que ser para vocês, não para mim, que sou padre. Eu estou oferecendo sacrifício. Mas é vocês que têm que se sentir reconfortados com a missa. É vocês que têm que se sentir reconfortados com a Santa Missa. E o Padre Pio não sentia consolo. Mas ele sabia que ele celebrava a Santa Missa para que os outros pudessem sentir os consolos de Deus. Os consolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a Sagrada Comunhão? Pergunta o repórter. É toda uma misericórdia interior e exterior. Todo um abraço. Pede a Jesus que se deixe sentir sensivelmente. Ou seja, olha só isso, gente, que o Padre Pio está dizendo da comunhão. Quando a gente une a nossa vida, o nosso coração a Jesus Eucarístico, quando a gente vai para a fila da comunhão e a gente comunga nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que o Padre Pio diz sobre isso? É toda a Sagrada Comunhão, é toda uma misericórdia interior que eu sinto dentro de mim e exterior. Todo um abraço, ou seja, na hora da comunhão que nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo na missa, Ele nos abraça. É todo um abraço. Aí o Padre Pio dá uma deixa para aquilo que a gente tem que pedir a nosso Senhor na Santa Comunhão. Pede a Jesus que se deixe sentir sensivelmente. Senhor, eu quero te sentir. Eu quero ser sensível ao teu toque em mim. Eu quero ser sensível a essa Sagrada Comunhão. Senhor, eu quero sentir o teu corpo e o teu sangue adentrando dentro do meu coração, dentro da minha vida, me tocando. Pede a Jesus que se deixe sentir sensivelmente. Sentir sensivelmente. Quando Jesus vem, visita a sua alma? Pergunta o repórter. Aí o Padre Pio diz: o ser inteiro. Não é a sua alma. É a alma, o corpo, o espírito e os sentidos. Né? Nosso Senhor visita quando nós o recebemos na Sagrada Comunhão na Santa Missa. É o nosso ser inteiro. O que é que Jesus faz na comunhão? O que é que Jesus faz na comunhão? Padre Pio responde: deleita-se na criatura. Ou seja, nosso Senhor vem e faz morada em nós. Mas é isso, gente, que está falando o Evangelho. Vamos abrir em João 6. Vamos ver o que é que nosso Senhor fala. Isso que o Padre Pio está dizendo é aquilo que nosso Senhor fala em João 6. Né? O que é que Jesus fala em João 6? Do discurso sobre o pão. Né? Deixa eu achar aqui o trecho. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aí continua. Jesus fala, né? Respondeu-lhe Jesus, João 6,43. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Mas não é essa parte. Eu quero achar a parte onde Jesus fala uma parte muito importante aqui. Que Jesus diz sobre a Eucaristia. Aqui, versículo 53. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e o meu sangue tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem está aqui, versículo 56, João 6,56, diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, quando o Padre Pio fala, deleita-se na sua criatura, o que é que o Padre Pio está dizendo? Justamente aquilo que Jesus disse. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, Jesus se deleita, Jesus vem fazer morada quando nós recebemos a Santa Comunhão. Quando nós recebemos o corpo e o sangue dele. Ele faz morada em nós, ele se deleita em nós. Nós permanecemos em Jesus e Jesus permanece em nós. Quando Jesus se une a si na Santa Comunhão, o que é que quer que peçamos a Deus por si? Que eu seja outro Jesus. Todo Jesus e sempre Jesus. Isso o que é que o Padre Pio está dizendo? O Padre Pio está dizendo o que nós devemos pedir pelos sacerdotes, né, na hora da comunhão. Na hora da comunhão nós devemos pedir que os sacerdotes sejam outro Jesus, que leve Jesus para os irmãos. Né? Ou seja, quando nós recebemos a Santa Comunhão, nós somos convidados a rezar pelos sacerdotes também. Também sofrem na comunhão? O Padre Pio responde. É o ponto culminante, ou seja, na hora da comunhão era o ponto que o Padre Pio sofria mais. Né? Era o ponto que o Padre Pio sofria demais na Santa Comunhão. Era o ponto culminante do sofrimento do Padre Pio, das dores do Padre Pio. Depois da comunhão, os seus sofrimentos continuam? Sim, mas não sofrimentos de amor. Mas são sofrimentos de amor. Sim, mas são sofrimentos de amor. A quem se dirigiu o último olhar de Jesus agonizante? A sua mãe. E aqui a gente vê a importância de nós também termos essa devoção por Nossa Senhora. Né? De nós clamarmos a proteção de Nossa Senhora. E de nós pedirmos o coração de Maria antes da Santa Missa. Né? Lá em Medjugorje, né, onde Nossa Senhora aparece até hoje, Nossa Senhora ela pede para a paróquia de lá que seja rezado 2/3 antes da missa, em forma de preparação para a Santa Missa, e depois da Santa Missa, 1/3 em forma de agradecimento. Ou seja, Nossa Senhora pede o rosário como preparação e como ação de graças após a Santa Missa. Né? Então, por quê? Porque o olhar de Jesus agonizante se dirigiu para sua mãe. E esse é o nosso olhar também. O olhar que nós devemos ter para a nossa mãe, quando vamos receber Jesus na Santa Missa. Devemos principalmente rezar o rosário antes da missa. O terço, né? E o Senhor Padre, para quem olha? Para os meus irmãos de exílio. Ou seja, ele olhava para todos aqueles que visitavam a missa dele, que iam para a missa dele, que participavam da missa dele. O Padre Pio olhava, tinha um olhar especial sobre essas pessoas. Morre na Santa Missa? Pergunta o repórter, pergunta se o Padre Pio morria na Santa Missa. O Padre Pio diz, misticamente, na Sagrada Comunhão. Aliás, não, o repórter está perguntando se Jesus morria na Santa Missa. E o Padre Pio responde, misticamente sim, mas na Sagrada Comunhão. É onde nós... E aí a gente vê que há algo interessante nessa fala do Padre Pio. Por quê? Porque na comunhão é o momento onde nós nos alimentamos de Jesus. Né? É o momento onde nós mastigamos a carne de Jesus. Então o Padre Pio diz que é nessa hora que Jesus morre, misticamente falando. Olha só que interessante. Né? A missa, a Santa Missa. A graça que nós podemos aurir da Santa Missa. É por excesso de amor ou de dor? Pergunta o repórter se Jesus morria de excesso de amor ou de dor. Por ambas as coisas, porém mais por amor. Ou seja, Jesus morria pelos os dois sentidos, né? A dor e o amor, mas era mais por amor. Porque ele se doava, né? Porque ele se doa na Santa Missa pelos seus. Se morre na comunhão, continua a ficar no altar, por quê? Jesus morto permanecia pendente na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus morreu na cruz lá no Calvário, mas ele continuava na cruz. Então, se Jesus ele morre na comunhão, ele
continuam a ficar no altar por quê? Porque Jesus ainda continuava morto na cruz. Quando Jesus morreu, ele ainda continuava na cruz. Senhor Padre, disse que a vítima morre na comunhão. A colocam-no nos braços de Nossa Senhora, nos de São Francisco. Olha só que interessante isso. Ou seja, Padre Pio está dizendo que quando Jesus morre misticamente na Santa Missa, depositam seu corpo nos braços de São Francisco, que era o santo fundador da Ordem do Padre Pio. Então, desculpa porque está dando PT aqui na live, me aproximei mais aqui para ficar mais perto da internet, enfim. Então, depositavam o corpo de Jesus misticamente nas mãos de São Francisco. Senhor Padre, Jesus desprega os braços da cruz para o descansar? Sou eu quem descansa nele. Olha só que lindo. O Padre Pio dizendo que era ele, né? Padre Pio, que descansava em Jesus. Não Jesus que descansava, né? Mas ele, Padre Pio, descansava em Jesus. Quanto ama Jesus? Perguntou o repórter para o Padre Pio. O meu desejo é infinito, mas a verdade é que, infelizmente, tenho de dizer nada e causa-me pena. Ou seja, o desejo do amor do Padre Pio por Jesus na Santa Missa era infinito, mas ele não podia dizer nada, né? Por quê? Porque Jesus se deixava sofrer na Santa Missa. Que lindo isso. Senhor Padre, por que é que o Senhor chora ao pronunciar a última palavra do Evangelho de São João? E vimos a sua glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade? Padre Pio responde, parece-te pouco? Se os apóstolos, com os seus olhos de carne, viram essa glória, como será a que veremos no Filho de Deus, em Jesus, quando se manifestar no céu? Ou seja, quando formos para o céu, nós contemplaremos o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os apóstolos contemplaram o rosto do Senhor quando vivia com eles. Que união vamos então ter com Jesus? Pergunta o repórter ao Padre Pio. Aí o Padre Pio responde, a Eucaristia dá-nos uma ideia. Então, a Eucaristia ela nos dá uma ideia da união que nós vamos ter com o nosso Senhor Jesus. Diz no Apocalipse que ele vai enxugar toda lágrima, né? E ele será tudo em todos. Então a Eucaristia nos dá essa ideia de como vai ser a nossa união com o Senhor. Mas aí vem essa pergunta, quanto tempo a gente não vai para a Santa Missa? Quanto tempo a gente não tem mais essa união com o Senhor? O Senhor está com saudade de nós, o Senhor está com saudade da nossa união íntima com Ele, que só se dá pela Eucaristia, aos domingos. Mas antes de nós entrarmos na fila da comunhão para comungar, nós precisamos entrar na fila da confissão para nos confessar. Não vamos também cair nessa de achar que nós devemos comungar adoidado aí e achar que está tudo bem que não está. Infelizmente a fila da comunhão é maior do que a fila da confissão. E nós devemos nos confessar primeiro. Nos confessar. Porque se nós recebermos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de um coração cheio de pecado mortal, cheio de adultério, de roubo, de vícios, já dizia São João da Cruz, né? Quem comunga Jesus em pecado mortal está comungando Jesus e Satanás. Jesus para crucificá-lo novamente e Satanás para fazê-lo reinar em seu coração. Então, é muito sério isso. Mas a Eucaristia nos dá a ideia dessa união que nós vamos ter com o nosso Senhor no céu. A Santíssima Virgem assiste à sua missa. Julga-se que a mãe não se interessa pelo seu filho? Pergunta o Padre Pio. Padre Pio, a Virgem Santíssima assiste à sua missa? E Padre Pio diz, mas você acha que a mãe vai abandonar o filho? Não se interessa pelas coisas do filho? E os anjos? Assistem à sua missa, Padre Pio, os anjos? Em multidões. Ou seja, toda a corte celeste fazia parte, né? Estava fazendo parte da missa do Padre Pio. Assistia à missa do Padre Pio. E assim também é em toda a Santa Missa. Os anjos, quando estão na Santa Missa, eles fazem cortejo
ao redor do altar, já diz um santo que eu não estou lembrado. Aqui não sei se é São Francisco de Assis. Mas os anjos assistiam à missa do Padre Pio em multidões. Senhor Padre, quem é que está mais perto do altar? Olha só a resposta do Padre Pio. Quando é perguntado quem é que está mais próximo do altar. E o Padre Pio responde, todo o paraíso. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente vai para a missa, a gente vai para o céu. Não é só o padre dizendo lá umas palavras, como muitas pessoas pensam que é, mas quando a gente vai para a missa, a gente assiste o céu. O céu está presente ali. O céu se faz presente, como diz a Eliana Ribeiro, né? O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Então, o céu se faz presente na Santa Missa. Todo o paraíso está ali. Gostaria de celebrar mais de uma missa por dia? Pergunta o repórter. Se eu pudesse, não quereria descer do altar. O Padre Pio responde. Se ele pudesse, ele não desceria do altar. Mas como ele tem que descer do altar, ele tem que deixar de celebrar a missa. Disseram-me que traz consigo o seu próprio altar. Padre Pio responde, sim, porque se realizam estas palavras do apóstolo. Eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Estou cravado com Cristo na cruz. Castigo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, o Padre Pio vivia a crucificação de Nosso Senhor na missa. O Padre Pio vivia a graça de Deus na missa. O Padre Pio vivia o amor de Deus na missa. Nesse caso, não me engano quando digo que estou a ver Jesus crucificado. Aí o Padre Pio fica calado. O repórter diz para ele, então não estou enganado quando eu digo que quando eu vou ver o Senhor, estou vendo Cristo crucificado, o Padre Pio se cala. Não tem nenhuma resposta. Senhor Padre, lembra-se de mim na Santa Missa? Pergunta o repórter ao Padre Pio. E o Padre Pio diz, durante toda a missa, desde o princípio até o fim, lembro-me de ti. Lembro-me de ti. A missa do Padre Pio, nos seus primeiros anos, durava mais de 2 horas. Foi sempre um êxtase de amor e de dor. O seu rosto estava inteiramente concentrado em Deus e cheio de lágrimas. Um dia, ao confessar-me, perguntei-lhe sobre este grande mistério. Senhor Padre, quero fazer-lhe uma pergunta. Diz, meu filho. Queria perguntar-lhe o que é a missa. Aí o Padre Pio diz, por que me perguntas isto? Para ouvi-la melhor, senhor Padre. Filho, posso dizer-te o que é a missa. Pois é, isso o que eu quero saber, senhor Padre. Aí o Padre Pio responde, meu filho, estamos na cruz e a missa é uma contínua agonia. Uma contínua agonia. O Padre Pio diz que a missa é uma contínua agonia. Gente, não é difícil a gente encontrar vídeos do Padre Pio na internet celebrando a missa. Inclusive, quando ele celebrou a sua última missa, que ele morreu, né, na madrugada do dia 22 para o dia 23, quando ele celebrou a última missa dele, existe esse vídeo na internet. Você pode estar assistindo esse vídeo na internet. Então, é uma coisa impressionante. Existem não só uma missa do Padre Pio, mas, se eu não me engano, existe outro vídeo onde o Padre Pio celebra a missa. E é uma coisa que impressiona. Né? Impressiona. A gente realmente vê no Padre Pio aquele amor que ele tinha pela missa. A gente vê o amor que o Padre Pio sentia pelo santo sacrifício da missa. Né? Que era uma coisa impressionante de se ver e de se contemplar. E aqui a gente já dá um pouco desse deslumbre do que era a missa do Padre Pio, né? Nessa entrevista que ele dá aqui para esse repórter. E a gente vê aqui a missa do Padre Pio em detalhes, do que era a missa do Padre Pio, né? Mas a gente pode procurar também na internet os vídeos do Padre Pio, participando da Santa Missa, né? Aliás, celebrando a Santa Missa. Né? Então,
Agora a gente vai falar um pouco do que nós devemos vivenciar como católicos na Santa Missa. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica. Lá no 1324 vai nos falar do que é a Eucaristia para nós católicos. Diz assim: a Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã, diz o Catecismo. Os demais sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Aí a gente pode estar nos perguntando, né? Como viver a missa? A gente viu aí os relatos desse grande santo, né, do Padre Pio. De como o Padre Pio vivia a missa e de como ele também queria que as pessoas participassem da missa. A gente vê um problema muito grande na igreja hoje, que é o problema das pessoas viverem um drama. Infelizmente, nós católicos temos um tesouro na nossa vida que se chama Eucaristia e nós não sabemos como valorizar este sacramento. Eu falei aqui nessa live que existe o problema das comunhões sacrílegas. É uma coisa muito séria isso. O que significa isso? Significa que existem pessoas que estão na fila das nossas comunhões, mas não sabem comungar. Pessoas que estão na fila das nossas comunhões, comungando em pecado mortal. E isso é sério. Isso é muito sério. Porque uma vez fala São Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, né? Vou pegar aqui, para que a gente possa refletir sobre essa palavra, né? Você pode também pegar a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Aliás, vamos lá para o versículo 27. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe, aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Infelizmente, a gente vê filas de Eucaristia muito longas, mas a gente não vê a fila da confissão. Isso é muito sério. A gente vê um drama que vivemos hoje na igreja. Justamente isso. Pessoas comungando em pecado mortal sacrilegamente nas nossas igrejas. Não sabem o valor da Eucaristia. Acham que Deus perdoa tudo. Mas a gente tem que lembrar que Deus é justiça também. Nosso Senhor é justiça. Então, as pessoas vão para as filas das comunhões e comungam em adultério. Jovens que vão para a fila da comunhão, que cometem o pecado da masturbação. E ainda existem sacerdotes que dizem que isso é normal. Não, se masturbar é normal. Normal coisa nenhuma, gente. Normal coisa nenhuma. Está contra o 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade. E o Catecismo da Igreja Católica diz que a masturbação é um ato desordenado e fere a castidade.
Então a gente não pode achar uma coisa dessa normal. Não, mas Deus é misericórdia, Deus vai me perdoar na comunhão. Comunhão não é lugar, não é o sacramento de perdão. Comunhão não é o sacramento que perdoa os nossos pecados. É o sacramento que nos une à igreja. Tanto é que o nome é comunhão, não é confissão. Deus perdoa você sim, mas se você for para a fila da confissão, se você estiver na fila da comunhão em pecado mortal, você está recebendo o corpo e o sangue do Senhor sacrilegamente. Sacrilegamente. Isso é o que diz aqui a palavra de Deus. Se você não se examina, ou seja, se você não faz um exame de consciência sério daquilo que você está comungando, antes da comunhão, será que eu estou apto para receber a Santa Comunhão? Será que eu não preciso me confessar primeiro? E a gente viu aqui que a Santa Missa para o Padre Pio era tudo. Era tudo. O Padre Pio, ele não negociava as coisas de Deus. Né? Ele não negociava as coisas de Deus. Então a gente tem hoje esse drama das comunhões sacrílegas. Né? Das comunhões sacrílegas. Infelizmente nós vivemos esse drama dentro da nossa igreja. Que é muito sério. Muito sério. E uma vez que eu acabei de ler aqui, o Catecismo número 1324, que diz que a Eucaristia é a fonte e ápice da nossa vida cristã. Nós, católicos, não vivemos sem a Eucaristia. O próprio Padre Pio também diz: o mundo pode viver sem o sol, mas não pode viver sem a Santa Missa. Ou seja, pode tirar o sol do mundo, que o mundo ainda consegue viver, mas não consegue viver sem a Santa Missa, sem o sacrifício da missa. Em uma época dessa difícil de coronavírus, onde alguns meses atrás aí a gente tinha as nossas igrejas fechadas, a gente não podia sair, a gente ainda hoje está vivendo um drama sobre essa questão do coronavírus, né? Aonde lá em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina foi-se fechada uma missa de crisma, a polícia chegou na missa e mandou todo mundo ir embora por causa do coronavírus, aonde na igreja se respeita mais a questão do álcool gel, do distanciamento e tudo. Mas isso é uma pitada do que está para acontecer no mundo. Em relação à Santa Missa, estão querendo destruir a Santa Missa e nós não estamos percebendo. Estão querendo destruir o sacrifício da missa e nós não estamos percebendo. Então serve para que a gente dê valor à Santa Missa. Né? Isso tudo aqui que eu li sobre o Padre Pio, sobre a Santa Missa do Padre Pio em detalhes, sobre o que está na biografia do Padre Pio, é para que nós católicos valorizemos a Eucaristia. Né? Valorizemos a Eucaristia. Valorizemos a Santa Missa, que é a doação do corpo do nosso Senhor Jesus. Ele se dá a nós em alimento. Mas aí a gente pode se perguntar, quantos de nós valorizamos a Santa Missa? Valorizamos realmente a missa? Estamos valorizando o domingo, o dia do Senhor? Porque São João Maria Vianney já dizia. São João Maria Vianney disse: cura d'Ars. Vocês podem ir ver lá no campo as pessoas que trabalham no domingo. Quando elas voltam do campo, vocês podem perguntar a ela o que elas foram fazer. E você pode escutar duas respostas dessas pessoas. Estávamos indo crucificar nosso Senhor novamente e vender a nossa alma ao diabo. Então, os santos, eles não negociavam o domingo.
o dia do Senhor, o dia da Eucaristia. Eles não negociavam, com eles não tinham meio termo. E o que é que nós estamos fazendo com o dia do Senhor? Que é o dia da Eucaristia por excelência. A gente pode mudar o domingo, o nome domingo, para Eucaristia, o dia da Eucaristia. Porque o domingo para nós católicos é o centro para nós católicos. E nós vemos muitas pessoas faltando à missa no domingo e comungando nos nossos domingos, nas nossas igrejas, sem uma preparação séria. Sem uma preparação séria. Ou então indo para a missa no sábado, pensando que compensa a do domingo. E não é assim. E não é assim. Desculpa eu estar falando um pouco assim, duro, mas é preciso que a gente saiba dessas coisas para a gente poder perceber. Às vezes a gente precisa tomar um choque da nossa realidade, né? Porque a Eucaristia para nós católicos tem que ser algo central. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, a fonte e o ápice da nossa vida eclesial, da nossa vida cristã. Sem a comunhão, sem a Eucaristia, nós não somos nada, gente. Sem a comunhão e a Eucaristia, nós não vamos para lugar nenhum. Sem mim nada podeis fazer, João 15,5. João 6 aqui diz, né? Nosso Senhor fala aqui muito claramente, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí também a gente pode dizer, inverter essas palavras do Senhor. Se a gente não come a carne do Senhor e não bebe o sangue do Senhor, o Senhor não permanece em nós. Mas principalmente no domingo. Como é que a gente quer ter uma vida abençoada se a gente falta à missa no domingo? Como é que a gente quer ter uma vida cheia de graça se a gente não conseguir cumprir o preceito da igreja que é para ir à missa no domingo? Então, a gente vive esse drama, nós católicos, da Eucaristia. Infelizmente a gente vive. As pessoas não têm mais noção do que é pecado. Como é que eu conheço o que é pecado e o que não é? Vamos estudar isso, chamado Catecismo da Igreja Católica, né? Onde tem toda a doutrina da Igreja Católica a partir dos 10 mandamentos. E nós vamos saber o que eram os 10 mandamentos. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a nossa fé, a gente precisa conhecer o que nos ajuda muito também, vida dos santos, né? Precisamos conhecer a vida dos santos, precisamos conhecer a Sagrada Escritura, né? Precisamos estudar, porque se nós não estudarmos, nós não vamos tomar consciência do que é a nossa fé. Então, a live de hoje foi mais falando da missa do Padre Pio e para nos alertar dessa realidade, né? Do que é as comunhões sacrílegas. E também, eu não fiz live a semana passada, justamente me preparando para essa live de hoje, né? Mas também eu queria deixar claro aqui também outra coisa muito interessante. Existe também uma coisa que é o lado bom, né, disso tudo. O que é? O que é o lado bom? É de que as graças que nós aurimos da Santa Missa é muito grande, né? São graças impressionantes, né, que aurimos da Santa Missa. Então devemos sempre estar em comunhão com a igreja e indo à missa diária, se possível, se não dominical. Se você não está preparado, se você que vai assistir essa live ou que está assistindo, você quer ir à Santa Missa, vá à Santa Missa, mas faça um exame de consciência antes para saber se você pode comungar. Faça um sério exame de consciência, né? E se você precisar se confessar, vá atrás de um sacerdote, se confesse, mas não comungue conscientemente em pecado mortal. Isso é a deixa de hoje. Falando daquilo que o Padre Pio era como sacerdote e como aquele que oferecia a Santa Missa, né?
como aquele que oferecia a Santa Missa. Muito bem. Encerramos a live de hoje. Eu vou dar aqui o tema da próxima live, né? Vai ser sobre o inferno, através desse livro do padre André Beltrame, O Inferno Existe, Provas e Exemplos, né? Será a semana que vem a live sobre o inferno. Precisamos estudar também o inferno. E semana que vem nós vamos estudar sobre o inferno. Vamos estar aqui refletindo sobre a realidade do inferno, né? O inferno realmente existe? O que é o inferno, né? Vamos estar comentando sobre esse tema, né, do inferno. E também, passando essa terça-feira que vem, na outra, nós vamos continuar com o tema do inferno, mas nós vamos refletir sobre esse livro, O Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Aqui, Santa Francisca Romana, ela é uma mística da igreja, onde ela fala, ela foi levada, né, ela teve visões do inferno e das penas dos condenados. Então, nesse livro aqui, Tratado do Inferno, Santa Francisca Romana, ela retrata as penas dos condenados no inferno. Então, será a live da semana que vem, será sobre esse livro, O Inferno Existe, Provas e Exemplos. E passando essa terça-feira que vem, na outra, nós vamos continuar com o tema do inferno, mas sobre Santa Francisca Romana e as penas dos condenados do inferno, tá bom? Então, desde já, vamos assim pedir a intercessão de São Pio de Pietrelcina, hoje que falamos daquilo que ele amava, que era a Santa Missa. Pedimos a intercessão de São Pio de Pietrelcina através dessa relíquia de São Pio de Pietrelcina, através também da intercessão de Nossa Senhora e de São Pio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e salve Maria.